Programa Um Novo Olhar. Boa tarde, bem-vindo, bem-vinda ao programa Um Novo Olhar. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, a Michele Rosseto, especialista em CNV. Mas o que é CNV, Alexandra? É comunicação não violenta, são formas, técnicas de como você se comunicar melhor na vida e no trabalho. Bem-vinda, Michele. Olá, tudo bem, Ale? Sempre bom participar aqui desse programa, desse tema que eu amo, sou apaixonada por comunicação não violenta, então vamos falar um pouco mais sobre isso, que é sempre bom a gente aprender juntos aqui, né, Ale? Muito, sempre aprendendo juntas. E a Bruna Siqueira, nós já temos uma pergunta aqui, que é muito interessante, porque tem muitos lugares que as pessoas ainda não sabem o que é comunicação não violenta, então ela está perguntando, o que é, afinal, comunicação não violenta e quais são os seus princípios fundamentais? Qual que é a base da CNV, Michele? Legal essa pergunta, obrigada, Bruna. Bom, comunicação não violenta, ela é uma abordagem que ela foi criada por um psicólogo chamado Marshall Rosenberg, isso lá na década de 60, e eu costumo dizer que é como se fosse aprender uma nova língua, um novo jeito de se comunicar, de se expressar. Então, tem alguns princípios fundamentais, sim. Dois princípios fundamentais da comunicação não violenta que a gente fala, dois pilares importantes que sustentam a comunicação não violenta é a empatia, de um lado, né, como é que você se conecta com a outra pessoa, entendendo que ela tem emoções, que ela tem sentimentos, que ela tem necessidades. Na comunicação não violenta a gente fala muito sobre as necessidades humanas universais que todos nós temos, então todos nós temos necessidades de amor, de compreensão, necessidades de lazer, de descanso. Então, são necessidades compartilhadas por todos. E como que a gente consegue estar atento a essas necessidades, expressar essas necessidades de uma forma não violenta, fazer pedidos, né, não violentos. E essa a empatia é um desses pilares. E a autenticidade é um outro pilar importante da comunicação não violenta, que também eu posso falar tudo o que eu penso? Eu posso falar tudo o que eu penso, mas eu vou falar de uma forma consciente, de uma forma mais estruturada, de uma forma elaborada, eu vou pensar antes de falar. Então, é assim que surge a comunicação não violenta e toda essa abordagem, um novo jeito de se comunicar, e a gente gosta bastante de falar sobre isso, né, a gente tem um trabalho bem interessante no Instituto Evoluir com isso, tem as práticas de comunicação não violenta, que nós fazemos também uma vez por mês, práticas online, porque você aprende, né, é como se você fosse aprender o inglês. Aprende uma nova língua, inglês, espanhol. Se você não praticar, você esquece tudo e não adianta. Fica lá dentro na gaveta. Comunicação não violenta é a mesma coisa. Então, a gente aprende como fazer, aprende como falar, mas tem que praticar. É isso, Ale. Muito legal, porque a próxima pergunta, ela entra justamente, né, que o nosso foco aqui hoje é gestão de conflitos, né, como é que você lida com gestão de conflitos e CNV. E tem aqui o Paulo Soares, que ele está perguntando como é que você pode, né, utilizar a comunicação não violenta ali para gestão de conflitos na vida e no trabalho. Lembrando, né, que eu e a Michele, a gente tem vivenciado bastante isso, tanto com as pessoas, com o grupo das práticas, com as mentorias, né, para a pessoa física, como dentro das empresas, né, os treinamentos ajudam muito líderes, né, liderados a se comunicarem. Então, a gente tem visto aí na prática como é que ajuda, mas respondendo aí a pergunta do nosso querido ouvinte, Michele, como é que pode ajudar?
Legal, a gente usa bastante mesmo a metodologia da CNV para gestão de conflitos, e como eu falei no começo, tem os dois princípios fundamentais, que é da empatia e da autenticidade, que a gente fala que são os dois pilares que sustentam a CNV, mas dentro da CNV tem alguns passos, a gente chama dos componentes importantes de entender também como a gente pode estruturar, elaborar melhor essa comunicação. Um desses passos que ajuda muito na questão dos conflitos é o passo da observação, porque o que acontece muitas vezes? A gente entra em conflito porque a gente interpreta fatos, julga, critica, e aí não se atenta ao que realmente aconteceu, ao que de fato aconteceu. Então é assim que começa, né, os conflitos dentro das empresas, dentro do relacionamento ali familiar. Então ele tem toda essa questão. E aí, na comunicação não violenta, a gente fala assim, o que de fato aconteceu? Né? Cuidado com as interpretações, cuidado com os achismos, né? A gente fala bastante disso. Ah, eu acho que foi isso. Ah, tal pessoa está pensando isso, está acontecendo tal coisa. Não. O que realmente aconteceu naquela situação? O que você viu? O que você de fato ouviu? Isso é super importante a gente praticar, porque senão a gente fica com muito barulho mental, fica achando muita coisa, interpretando coisas que muitas vezes não aconteceram, são histórias da nossa cabeça, e é aí que começam os conflitos. Então, esse é o primeiro grande passo da comunicação não violenta, é o observar sem julgar, é o que de fato aconteceu. Então, quando, né, o ouvinte pergunta de que maneira a CNV pode ser aplicada, é usando mesmo essa metodologia. Aí a gente vai seguindo os passos. Então, eu observei a situação, como é que eu me conecto ao meu sentimento, né, o que eu estou sentindo de fato, como é que eu expresso a minha necessidade. Então, diante daquela situação, eu senti tal coisa porque eu precisava de tal coisa. Percebe que vai tendo uma estrutura para você poder fazer um pedido mais consciente, um pedido claro do que realmente está acontecendo ali na situação, Ale. Ah, é muito interessante, porque essa autoconexão é a base, né, para a pessoa começar ali a abrir um caminho para a paz, né? Quando a gente fala de conflito, a gente está buscando o que, na verdade, com a comunicação não violenta? Buscar uma harmonia, uma conciliação. E a Mariana Teixeira, de Guarulhos, ela está perguntando, Michele, qual é o principal desafio que as pessoas encontram, né, a utilizar a comunicação não violenta, né, em situações de tensão ou conflito, né? Quais que são aí os desafios que você tem percebido que as pessoas encontram? Isso, essa pergunta é muito legal, porque pela nossa experiência, como a Ale falou, a gente leva bastante treinamentos também para as empresas, e tem muitas empresas que vêm pedir, falam, olha, eu tô tendo muito conflito na minha equipe, preciso de um treinamento para gestão de conflitos, preciso de um treinamento para aprimorar a comunicação entre equipe, entre líderes. E o que a gente percebe, e cada vez mais a gente treina isso bastante, leva isso também para os treinamentos, é a questão da escuta. Hoje em dia, ninguém escuta mais ninguém. Então, é importante a gente entender como é que está a nossa escuta. Você está com uma escuta aberta ou você está só escutando aquilo que te convém? É importante a gente entender isso e também praticar um pouco mais a escutativa. A gente chama, né, nos treinamentos de escutativa, escuta empática, você de fato estar ali disponível e atento ao que a pessoa está falando. De novo, se conectando com aquele pilar da empatia, porque às vezes a pessoa está com uma situação, está tendo ali um conflito dentro dela, ela está passando por momentos muito desafiadores e aquela pessoa não sabe como expressar tudo aquilo e sai de maneira torta. É aí que começam também alguns conflitos. Então, uma das coisas, né, quando vem essa pergunta dos principais desafios, eu acho que é como é que a gente aprende a escutar melhor, né? Acho que esse desafio da escuta, você está com uma escuta aberta,
é um desafio importante, algo que realmente a gente precisa praticar, e até nos treinamentos a gente fala, né, Ale, que tem os níveis também de escuta, que faz parte de uma teoria U, que a Alexandra domina bem também essa parte, né, que são níveis de escuta onde você vai aprimorando, né, como que você vai ouvindo, de fato, abrindo seu coração para escutar a outra pessoa, a dor daquela pessoa. E uma coisa muito legal que eu costumo dizer também, na CNV, quando você começa a praticar a comunicação não violenta, ao invés de você ouvir crítica, de você ouvir julgamento, você começa a ouvir necessidade que não foi atendida. Então, quando a pessoa vem de uma forma, né, muito ríspida, ou vem arrogante, ou vem brigando com você, e você está treinando esse tipo de escuta, você vai parar e vai falar, opa, peraí, essa pessoa está me falando isso por quê? Ela estava precisando do quê? O que que ali não foi atendido? Que necessidade dela não foi atendida para ela estar falando isso para mim? E aí você começa, né, a entender que não é com você, nada é pessoal, a gente fala sempre isso também, né, Ale, que nada é pessoal, né, tem coisas ali da pessoa, porque realmente, como a gente não treinou esse novo tipo de comunicação, a gente acaba aí expressando coisas, falando coisas que não era bem aquilo, e aí bagunça tudo. Por isso que é tão importante praticar a comunicação não violenta e praticar também a escuta, né, Ale? Super importante, faz muita diferença. A gente vai percebendo que com a prática, né, com a vivência. Então, gente, uma coisa que eu aprendi aqui no Instituto Evoluir há 20 anos atrás, a transformação, a mudança não é como tomar um banho gelado, então necessita ali um tempo de investimento para você aprender, né, no seu dia a dia, a sentir lá suas necessidades, seus sentimentos, e a fazer o pedido, e lá no começo observar os fatos, né, faz muita diferença mesmo. E eu quero reforçar a parceria que nós temos, né, com o Clube dos Amigos da Boa Nova. Então, todo mundo que é assinante tem 15% de desconto nos serviços do Instituto Evoluir, inclusive no trabalho que eu e a Michele realizamos, né, para empresas, para as pessoas que estão ali buscando, né, no seu trabalho e na sua vida mais harmonia, né, para viver melhor. E também lembrando que você pode contribuir ajudando através do número, fazendo uma doação pelo Pix 972612610272. 97261262. Você pode fazer a sua doação ou acessar o site feal.colabore.org, também fazer a sua doação de forma espontânea e segura e fazer parte, né, desse clube que ajuda tantas pessoas. Eu sempre gosto de lembrar que eu cheguei aqui no Instituto Evoluir como uma ouvinte da Rádio Boa Nova, olha só, né, quantos benefícios para você que é assinante. E a Michele falou bastante, né, aí da escuta, das emoções, e a Lilian Freitas, de Sorocaba, ela está perguntando assim, como podemos lidar com emoções intensas, raiva, frustração, utilizando a CNV durante uma conversa difícil? Gente, a gente está em época de eleição, né? Então, tem eleição para prefeito, e aí começam lá nas famílias, nos grupos de WhatsApp, né, os famosos conflitos, e aí as emoções ficam a todo vapor, né, raiva, aí a gente excluindo gente de grupo, como a Michele, que a CNV pode ajudar ali a ter uma inteligência emocional. Isso é muito legal também, que outra coisa que a gente pratica bastante é se conectar aos nossos sentimentos, que é outra coisa que também a gente não aprendeu, né? A gente sempre fala isso, que quem aqui teve educação emocional na escola, aprendeu a gerenciar suas emoções, né? Muito pelo contrário, pelo menos na minha época, era feio sentir raiva, você não podia chorar, então nós tínhamos emoções e elas tinham que ser abafadas, né? Agora, o que a CNV propõe? Que você se conecte aos seus sentimentos.
Porque o sentimento, ele sempre vai ser um mensageiro de algo importante que você precisa, né? Então, como é que a gente pode trabalhar bem uma comunicação? Você entra num lugar de vulnerabilidade, onde você consegue expressar de fato o que você está sentindo. Então, aconteceu alguma situação que te deixou chateado, que te deixou com raiva, ou que te deixou frustrada, se conecta com esse sentimento. Essa frustração, ela está vindo de onde? Ela está vindo por quê? O que você precisava ali naquela situação, né? Então, está sendo ali um sinal de alerta. E é importante a gente entender e cada vez mais também conseguir dar o nome certo para o sentimento certo. Que uma outra coisa também que a gente pratica bastante é você se conectar com o sentimento real. O sentimento real, cuidado com a interpretação. Muitas vezes o que acontece? Alguém fala assim, eu me senti ignorado. Aí fala, opa, você se sentiu ignorado, mas ignorado é um sentimento real ou está sendo uma interpretação sua? Porque às vezes a pessoa não te ignorou, às vezes a pessoa é desligada, às vezes a pessoa nem te viu, e aí você já acha que você foi ignorado. Então, aquela situação, o que você sentiu? Você ficou triste? Você ficou com raiva? Você ficou o quê? Por isso que é importante se conectar com esses sentimentos e aí sim ir para uma conversa e falar sobre o que você sentiu. Então, quando acontece alguma situação que você achou que você foi ignorado, você chega para a pessoa e fala, olha, eu fiquei muito chateado porque eu passei por você e você nem me deu oi. Esse foi o fato. É diferente se você chegar e falar, nossa, eu passei por você e você me ignorou. Tá vendo? Como é importante a gente entender como falar, como elaborar melhor a nossa fala e sempre se atentar aí ao que de fato aconteceu, né, aquele passo lá da observação e o seu sentimento real, o que realmente, né, você sentiu e expressar isso. Então, a gente ensina bastante, né, Ale? Os grupos de prática que a gente faz, gente, são super divertidos, viu? Ó, eu recomendo vocês participarem dos grupos de práticas de CNV, porque cada dia é um tema diferente que a gente pratica, o próprio grupo escolhe o tema da vez, então é muito interessante se conectar aí aos sentimentos e é mais um passo para praticar na comunicação não violenta, Ale. Nossa, muito interessante esse tema. Eu acho que esse tema ele realmente é de utilidade pública, como a gente fala aqui no Instituto, né? Porque a partir do momento que você conhece, você começa a observar, isso vai realmente ajudando você aí na resolução dos seus conflitos, né? E nós temos mais perguntas aqui. O Pedro Henrique de São Paulo, ele está perguntando, né? Como é que essa escutativa e a empatia, né, podem ajudar no sucesso da resolução de conflitos, né? Então, a Michele está falando bastante aqui, né, da questão da escutativa, e é importante isso porque eu mesmo percebo às vezes como, dependendo da situação, a pessoa está falando comigo, eu não estou de fato escutando ela. Se eu estiver nervosa, se eu estiver com raiva, ou eu estiver, né, chateada, triste, é capaz de eu estar ali, a pessoa falando comigo, e eu já estar pensando na resposta, e aí eu não estou de fato escutando ela, né? Então, eu acho isso super importante, escutativa e empatia. Como é que ajudam? São os pilares também fundamentais aí da CNV, como falei, né, praticar essa escuta, e também a gente faz bastante isso também, não só nos grupos de prática, como também nas mentorias, né, eu e a Lê também a gente faz as mentorias individuais, que aí une toda a bagagem que a Alexandra tem também de coaching, junto com o CNV, para exatamente praticar, porque é uma habilidade, faz parte também de uma das habilidades que você precisa ter, né, habilidade socioemocional. A escuta ativa é uma das habilidades que a gente precisa treinar, praticar, aprimorar, e a empatia também. Agora, é interessante que, assim, a empatia na comunicação não violenta, ela vai um pouco mais além do que a gente conhece,
né? Na CNV, a gente fala que a empatia é você estar também muito presente, porque algumas pessoas falam que é só você se colocar no lugar do outro, calçar o sapato do outro, mas na CNV a gente fala que a empatia é de fato você estar ali presente, ouvindo o que a pessoa tem para te dizer. Porque muitas vezes, o que acontece? A pessoa chega contando alguma coisa para você, o que a gente faz? A gente começa a perguntar, às vezes começa uma disputa pela dor, a pessoa chega, ai, aconteceu tal coisa, ai, mas você não sabe o que aconteceu comigo, nossa, mas comigo foi pior, aí você já começa a falar de você e nem escutou a outra pessoa, já cortou, já tesourou a outra pessoa, então isso também é uma das coisas que a gente pratica bastante, a empatia é você estar ali presente, ó, tô aqui com você, estou te ouvindo, e também, como a Lê falou, às vezes, gente, vai ter dia que você não vai estar com uma escuta boa, vai ter dia que você não vai estar afim de ser muito empático com a pessoa, e tá tudo bem, né? Nós temos também as nossas questões, nossos problemas emocionais, por isso que é importante. Quando a gente fala também dessa autoconexão, né, você está centrado, você está autoconectado com você, se percebendo o que está acontecendo com você, aquele dia que você não está com uma escuta boa, você fala, hoje, a gente pode conversar outro dia, hoje eu não estou muito bem, hoje eu não estou me sentindo bem. Eu e a Alexandra, a gente faz isso direto, né, que a gente trabalha junto, tem dia que só de ouvir a voz dela fala, opa, peraí, o que aconteceu? Aconteceu tal coisa. E tem dia que você fala, não quero falar desse assunto hoje, vamos falar disso amanhã? Faz o combinado e fala disso uma outra hora. Então, começa a perceber também o que acontece com você e esteja atento também ao que acontece com o outro, porque isso vai, esse lugar, essa autoconexão, ela faz toda a diferença, né, Ale? Faz muita diferença e, gente, o tempo passa muito rápido, a gente está chegando no finalzinho do programa, é sempre uma alegria, né, falar sobre esse tema. E, para terminar, Michele, quais estratégias a Gisele Góes, né, de Santos, lá da cidade lá de Santos, está perguntando, né, que estratégias que você recomendaria para quem deseja começar a aplicar a CNV, né, na vida, no trabalho? O pessoal saiu daqui hoje super animado e fala, gente, vou começar hoje, né, vou começar meu processo de mudança, de transformação hoje. Como é que ela faz? Bom, eu recomendo já vir para participar dos grupos de prática de CNV, você não precisa, se você não conhece nada de CNV, não tem problema, né? A gente sempre faz uma introdução quando começa o grupo de práticas para você se conectar com os principais pilares, né, com os fundamentos da CNV, e é praticar e começar a ter essa auto-observação, você se observar, você observar como que você está reagindo, às vezes, será que você está sendo muito reativo? Será que você está escutando de fato o que a outra pessoa está dizendo? Será que você está com uma escuta aberta? Será que você está criticando, julgando muito a situação? Então, começa a se perceber qual que é o seu padrão de comunicação. Eu acho que esse é um passo importante para quem quer começar a praticar a CNV. Qual que é o seu padrão de comunicação? Você é muito reativo? Ou você não sabe colocar limites? Será que você é aquela pessoa que diz sim para tudo, não consegue se expressar, não consegue falar não? Vai percebendo o seu padrão e aí você vai começar, você vai ter o fio por onde começar. Então, né, se você se percebe que é uma pessoa que não sabe falar não, você fala, opa, peraí, preciso aprender a me posicionar melhor, como é que eu posso fazer isso? Ou se você está percebendo que você está muito agressivo, opa, como é que eu posso melhorar a minha escuta, diminuir o meu julgamento? Então, esse passo da auto-observação é a primeira dica aí, fundamental, a primeira estratégia. E o tempo passa rápido mesmo, né, Ale? Quero agradecer aqui, muito gostoso sempre participar do Novo Olhar.
Você acompanhou Um Novo Olhar.